A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus, primeiramente, perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo o milagre, a bênção, o agir, o mover, a libertação, a transformação, a cura de enfermidades, pedir a Deus o agir e o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, oramos e clamamos e pedimos a Deus perdão e misericórdia todos os dias, porque nós oramos sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor ao Deus de Israel, ao Deus Pai Todo-Poderoso. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, aquele que tem todo o poder no céu e todo o poder na terra, conforme diz em Mateus 28:18. Amados, oramos e clamamos e pedimos em oração, em clamor, em súplicas, todos os dias em oração, buscamos a presença de Deus, os milagres, a proteção, os livramentos de Deus, porque vivemos num mundo jaz do maligno, conforme diz a palavra de Deus. Então nós precisamos da proteção e dos livramentos de Deus todos os dias enquanto nós estivermos neste mundo. Nós precisamos da proteção, dos livramentos de Deus. Por isso que nós oramos e clamamos e pedimos sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos o transformar de Deus na nossa vida, no nosso modo de pensar, de agir. Precisamos da transformação de Deus. Por isso, clamamos ao nosso Deus, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Oramos pelo Brasil, pelas nações, pelo mundo. Oramos pelas famílias, pelas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Oramos e pedimos a Deus sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, porque infelizmente muitas pessoas estão buscando sabedoria terrena e diabólica. Quantas denominações religiosas estão buscando no ocultismo, na idolatria, na superstição, práticas para serem introduzidas nas suas denominações religiosas. Assim nós vemos a prática da idolatria através de ídolos, imagens, esculturas, a prática supersticiosa através de amuletos, objetos, a prática ocultista através de entidades. Assim nós vemos vários tipos de práticas, muitas sendo introduzidas em várias denominações citadas cristãs evangélicas. A prática do círculo, das correntes, das sessões, dos descarregos,
das fogueiras, várias práticas do corpo fechado, práticas que nasceram no ocultismo e foram introduzidas em algumas denominações citadas cristãs e evangélicas. Amados, em Mateus 28, 18, se os amados irmãos lerem, vão ouvir Jesus Cristo de Nazaré dizer: e o Pai me deu todo o poder no céu e todo o poder na terra. Portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos. E aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele pede para ensinar os seus ensinamentos. O amor, o perdão, a misericórdia, o ajudar o próximo, o orar pelo próximo, o fazer o bem e não olhar para quem, o obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, o buscar em Deus enquanto ainda se o acha, ensinamentos de buscarmos as armaduras de Deus, buscar força, ânimo, coragem no Deus de Israel, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, buscar em Cristo, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele, o básico. Hoje nós vemos a igreja evangélica cristã dividida em tribos. Cada denominação tem a sua tribo, o seu modo de pensar, de agir, de fazer. Mas quando nós olhamos para Mateus 28, 18, nós vamos ver que Jesus pede para ensinar os seus ensinamentos. E hoje nós vemos as denominações religiosas, na grande maioria, ensinando os ensinamentos delas. Pensamento dos seus líderes, fundadores das suas instituições e corporações religiosas. O que o líder pensa, o que ele monta como doutrina, como estratégia, como obedecer. Nós vemos líderes montando as suas tais doutrinas religiosas. A minha igreja tem doutrina, a sua não tem, porque a sua é mundana. Não é assim que muitos tratam as pessoas. Eles vão lá na antiga aliança e trazem observâncias de alimentos, dias, roupas, pagamentos. Não é assim que montam as suas tais doutrinas religiosas, sendo que Jesus Cristo, ele disse: vão por toda a parte da terra e ensine aos meus ensinamentos. A essência do cristianismo em Cristo é ensinar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Aí alguns vão dizer: pregar sobre Jesus é o certo, mas não dá certo. Para aqueles que querem introduzir o seu pensamento, a sua visão, o seu ensinamento,
Os ensinamentos de Jesus vai confrontar muitas práticas religiosas. Os pensamentos de Jesus confrontavam os judeus, fariseus da época e ainda confrontam os fariseus de hoje. Hoje nós vemos a manipulação, a extorsão, as práticas condenadas por Deus sendo livremente ensinadas em várias denominações religiosas. Porque muitos não estão preocupados com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Várias práticas que são ensinadas como doutrinas essenciais da salvação em algumas denominações religiosas não são ensinamentos que vieram do Senhor Jesus Cristo. Não vieram da nova aliança do Senhor Jesus Cristo, mas sim da antiga aliança. No livro de Hebreus diz que a nova aliança é superior à antiga. Se não fosse assim, não seria preciso fazer uma nova aliança. Mas mesmo assim, a nova aliança sendo superior, glória a Deus, aleluia, muitas denominações religiosas precisam ir lá na antiga aliança para formular, para fazer a sua tal doutrina religiosa. Não é assim, amados? Hoje nós vemos mais ensinamentos de líderes, de denominações, de corporações religiosas, do que ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mais doutrina de homens do que doutrina dos apóstolos. E assim nós vivenciamos estas situações contrárias aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Muitos religiosos querem colocar Jesus no meio do ocultismo, no meio da superstição, no meio da idolatria. Porque ensinam estas práticas e falam que são de Jesus. Muitos preocupados com o resultado, mas poucos preocupados com os meios que são usados. Quantas pessoas imitando práticas condenadas por Deus e as pessoas aceitando com normalidade, porque a grande maioria confia mais na liderança religiosa, na placa religiosa, na denominação religiosa, do que no Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia diz que não devemos adorar ou venerar nenhum tipo de imagem, nenhum tipo. Nem se prostrar, nem se ajoelhar perante elas e prestar culto a elas. Nenhum tipo. E hoje nós vemos quantas denominações religiosas, citadas cristãs, onde pessoas se ajoelham, acendem velas, fazem pedidos, veneram, porque dizem que aquelas ali podem. A religião querendo ser superior à palavra de Deus, superior aos conselhos, ensinamentos, ordens do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós vemos denominações religiosas
ensinando aquilo que elas querem e usando o nome de Deus em vão. Zombando de Deus, colocando Deus em situações que ele nunca se colocaria, colocando Deus em práticas que nasceram nas trevas, como círculo, correntes, sessões e outras práticas parecidas com essas. Amados, devemos buscar em Deus, clamar a Deus, ao Deus de Israel, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João 14:6. Em Atos dos Apóstolos 4:12, diz que Jesus Cristo é o único que tem poder para salvar. Em Mateus 28:18, Jesus pediu para ensinar os seus ensinamentos. E qual ensinamento que você está recebendo na sua denominação religiosa? Qual ensinamento e doutrina você está recebendo na placa religiosa que você vai? Reflita sobre isto. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Que Deus nos dê força, ânimo, coragem, proteção e livramentos contra todo tipo de mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno. Em nome de Jesus, eu peço a bênção de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Eu peço o suprir de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus sobre todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu peço o milagre de Deus, a bênção de Deus, o transformar de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço o milagre de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, cobre-nos, Pai, debaixo da tua proteção e dos teus livramentos. Abençoa-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, todos os amados irmãos no Brasil e fora do Brasil que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos que estão orando uns pelos outros, família por família, igreja por igreja, orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquei todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus.